Agora deixa eu dar uma boa tarde para ele, Fábio Mota, que é uma das figuras mais importantes no momento do Esporte Clube Vitória, presidente em exercício, secretário municipal também. Fábio, boa tarde, muito obrigada por tirar um tempo para conversar com a gente aqui no Jogo Aberto da Band News FM. Boa tarde, Juliana, o prazer é todo meu. Boa tarde, Fábio, boa tarde, Oílio, à disposição de vocês. Isso aí, ó, você ouvinte pode participar através do 987295248, certo? Mandar a sua mensagem, o seu áudio. Fábio, eu queria começar te perguntando como é que está o momento político do Vitória, certo? Porque depois do afastamento do Paulo Carneiro, ficaram algumas indagações, algumas dúvidas, quem é que está à frente do clube. O Luiz Viana pediu afastamento, você, consequentemente, de forma compulsória, acabou assumindo. Tem outras pessoas por trás do clube, você chegou a falar de um pool, né? Porque hoje em dia também é necessário ter outras caras para não ter aquela centralização. Como é que está a questão política do Vitória? Bom, é evidente que todos os nossos esforços, primeiro, é para tirar o time da Série C, porque o time hoje está na Série C, infelizmente. Mais de 15 rodadas no Z4 e brigando para sair da Série C. Então, todas as nossas energias nesses próximos 30 dias, que justamente coincide com o final da Série B, é a permanência do clube da Série B. Para isso, a gente tomou aí uma série de medidas. Hoje eu estou no segundo dia como presidente interino do clube, pelo fato de eu ser presidente do Conselho Deliberativo. O regimento diz que na ausência do presidente e do vice, assume o presidente do Conselho Deliberativo. Nós estamos, por força disso, na frente do clube e imbuído nesse propósito, evidente, com o grupo. Nós criamos um conselho gestor no clube, nós temos hoje 6 conselheiros dentro desse conselho gestor, com tarefas definidas, tarefas na divisão de base, no patrimônio, no marketing. Temos também outros ex-presidentes no apoio em outras ações, enfim. Nós montamos uma grande força-tarefa. Posso lhe dizer que o ambiente do clube é muito bom, tanto dos jogadores como dos funcionários. Abrimos o clube aí para a imprensa depois de 1 ano e 6 meses. Hoje nós tivemos o maior prazer em receber a imprensa no clube. É importantíssimo que a imprensa noticie os assuntos da marca Vitória. É importante para o Vitória, é importante para o torcedor, porque o torcedor sabe com precisão o que está acontecendo no clube. A nossa intenção é essa, nós não temos nada que esconder, nós temos que divulgar mesmo. Nós precisamos muito da torcida do Esporte Clube Vitória, é o nosso maior patrimônio, é a nossa torcida. Precisamos, principalmente agora nessa reta final, nós precisamos ganhar 4 partidas de 7, sendo que dessas 4, 3 são no Barradão. Em função disso, nós pedimos e a CBF atendeu a mudança do jogo de terça-feira contra o CSA, das 19 para 16 horas. É um feriado, é um bom horário. Reduzimos o valor do ingresso também. Hoje a gente pode ter 50% da capacidade do estádio, então a gente espera que a torcida responda, que entre nessa reação e que venha aqui 15 mil pessoas para empurrar o Vitória para ganhar do CSA. Enfim, essas aí as primeiras notícias que eu posso te dar daqui do Esporte Clube Vitória. Bom, eu quero te parabenizar por essa iniciativa, que é algo que a gente vem falando diariamente na TV e aqui, que a torcida do Vitória, Fábio, a gente percebe que tem uma onda muito grande hoje de empurrar o time, de estar tentando, mesmo que nessa situação complicadíssima, né? Fazer uma força-tarefa, aquele conjunto mesmo de estar junto, apoiar. E o preço do ingresso é algo que a gente vinha questionando por conta das reclamações dos nossos ouvintes, né? A situação não está fácil para ninguém. Então, uma promoção como essa, acredito que a gente vai ter um número maior de torcedores, porque nesse momento, quem puder estar junto, unido, né, vai fortalecer o Esporte Clube Vitória. E depois dessa partida contra a Ponte Preta, que vai vencer com fé em Deus, Nossa Senhora, né? Aí acho que certamente vai vir aquele Vitória para cima dos adversários em casa para tentar garantir aí essa classificação. Fábio, William Tales, que está aqui, é meu parceiro diariamente, nosso comentarista, jornalista da Band News FM, vai falar com você. Boa tarde, Fábio. Um prazer tê-lo aqui conosco no Jogo Aberto da Band News FM. E eu queria falar contigo sobre a principal notícia que a gente tem hoje sobre os bastidores do Vitória, que é a grande entrevista que Paulo Carneiro deu
no GE, e eu acho que aqui é um bom momento, uma boa oportunidade até para você esclarecer algumas das questões trazidas por PC nessa entrevista. E nessa matéria ele chega a te chamar de mentiroso e até critica o esvaziamento do Conselho Fiscal. E a gente tem ouvido muito falar sobre esses 3 poderes do Vitória, o Conselho Diretor, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, e ouvido muitas questões sobre os relacionamentos entre esses 3 conselhos. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua relação com Paulo Carneiro, por que ela desandou, né? Vocês que entraram juntos e etc. no clube aí nessa nova gestão, e que você desse sua opinião sobre essa situação do Conselho Fiscal. Fábio, eu vou até fazer um adendo na pergunta que o William te fez, né? Porque a gente tem algumas imagens da relação que você tinha de trabalho ali com o Paulo e depois do afastamento ele passou a te chamar de Judas. Vamos lá. Primeiro nós montamos um grupo com outros ex-presidentes, Ademar Lemos, Alex Portela, Manuel Matos, o próprio Epifânio, um grupo grande, no intuito de resgatar o Vitória, tendo em vista que o Vitória vinha de 2 gestões muito ruins, acabou caindo para a Série B, e aí foi o maior problema, que quando caiu para a Série B, houve esvaziamento financeiro do clube, e a despesa continuou, e em função disso, nós convergimos, já que Alex não queria ser candidato, eu não poderia ser candidato, Ademar não poderia, Manuel Matos não quis ser candidato, nós convergimos e acreditamos que a eleição do presidente poderia resgatar o clube, e até pela história do passado, e a gente poderia sair dessa situação. Bom, até então, essa era a ideia sempre foi em torno do Vitória, não em torno de vaidade, de ciclano, de ciclano. Então, nós montamos um projeto, certo? Eu fico muito a cavalheiro para falar isso, até porque eu fui eleito para o Conselho Deliberativo do clube pelo voto do sócio-torcedor, e proporcionalmente eu tive mais votos para presidente do Conselho Deliberativo do que o presidente teve para o Conselho Diretor. Certo? E a ideia era essa, tentamos, infelizmente, no andar das carruagens, as nossas expectativas e os nossos projetos foram se esvaziando, certo? Cada momento que passou, os apoios foram saindo em função das próprias conduções que são feitas. Hoje um clube de futebol, uma própria empresa, até um órgão público, ele não pode ser gerido por uma única pessoa, esse tempo já passou, ficou lá atrás, então você precisa fazer a transversalidade, tanto com os órgãos internos, com o Conselho Deliberativo, com o Conselho Fiscal, como também com pessoas influentes que podem ajudar. E o centralismo ficou evidente, você veja que o clube ficou por muito tempo sem diretor estatutário, agora eu estou nomeando o diretor estatutário do clube, e houve um desgaste dentro dessa linha, e culminou quando eu, como presidente do Conselho Deliberativo, formulei uma comissão essa que tinha um propósito de fazer a investigação sobre a gestão, até porque o Conselho Deliberativo ele não tem acesso aos documentos, ele não tem conta, ele não contrata jogador, não contrata treinador, ele tem o Conselho Fiscal como órgão auxiliar para fazer isso, e o Conselho Fiscal chegou para o Conselho Deliberativo e disse que não estava conseguindo fazer a fiscalização do clube, porque não estava tendo acesso aos documentos. Em função disso, nós formulamos a comissão proferiu um relatório, esse relatório da comissão foi encaminhado para o Conselho de Ética, o Conselho de Ética acompanhou a veracidade dos fatos ali elencados, e nós colocamos em plenário, e por unanimidade o plenário achou que o relatório da comissão e do Conselho de Ética eram válidos, que as coisas que ali estavam precisariam ser apuradas, e para ser apuradas você precisaria afastar o presidente para não ter interferência dentro das ações, temporariamente até fazer essa apuração. Então, isso aconteceu, e a partir daí eu não tenho amor a dirigente, não tenho amor ao jogador, meu amor é o Vitória. Eu não posso trair o Vitória, certo? Evidentemente que eu fui eleito para Conselho Deliberativo, ele foi eleito para o Conselho Diretor e o Jair foi eleito para o Conselho Fiscal. Mas isso não quer dizer que nós somos submissos uns aos outros. Cada um tem sua autonomia, cada um tem sua liberdade, cada um tem seus limites estabelecidos pelo Estatuto. A única coisa que eu fiz, estou com minha consciência tranquila e calma, certo, foi dar sequência ao Estatuto e o que determina no Estatuto. Tanto assim, que foram tantos e tantos recursos até então, e nenhum foi provido, ou seja, todos os recursos e todas as ações até agora não surtiram efeito.
Isso mostra, mais uma vez, que o Conselho Deliberativo do clube está cumprindo o seu dever, o Conselho Deliberativo do clube, na sua função de fiscalizador, está cumprindo o seu dever e está dando sequência à ação. Quanto à questão das ofensas pessoais, eu não vou responder, porque eu acho que não vale a pena ficar aqui falando, até porque se eu começar a falar, ele vai fazer aí o que ele fez lá na GE, vai pedir direito de resposta, vai ter que dar. Bom, para você que está chegando agora na 99.1, no Jogo Aberto da Band News FM, a gente está conversando com o Fábio Mota, presidente em exercício do Esporte Clube Vitória e secretário de Turismo da Prefeitura de Salvador. Fábio, você, esse grupo que a gente já conhece algumas figuras, eu conheço bem o Alex, inclusive tenho uma boa relação com ele, né? Vocês se arrependeram de terem apoiado o Paulo Carneiro? Juliana, a verdade é o seguinte, com certeza, se você for perguntar ao cidadão que apoiou Ivan lá atrás, ele se arrependeu. Se você for perguntar ao cidadão que apoiou Ricardo Davi lá atrás, ele se arrependeu. É evidente que quem apoiou Paulo Carneiro também se arrependeu, porque não deu certo o projeto. Na área de futebol, então, um desastre total. São 3 anos brigando para não cair, e nesse exato momento a gente está na Série C. Dá até para você... Eu fiquei perplexo até com a entrevista dele, dizendo que ele voltará para o clube e espera que não entregue o clube para ele na Série C. Quem colocou Vitória na Série C a 18 rodadas foi justamente o elenco que ele contratou, certo? Então, estão me entregando ontem o clube na Série C. O desafio que a gente tem, e aí eu posso dizer, o Vitória nunca esteve tão unido como nesse exato momento. Hoje nós temos a união de todos os ex-presidentes do clube. Nós temos a união hoje de todo o conselho. Você vê que as votações do conselho ultimamente têm sido por unanimidade. As 2 votações do conselho para afastamento do presidente foram por unanimidade. Não teve um único voto contrário. Então, o Vitória, existe hoje um ambiente cordial, existe um ambiente positivo. A gente está se esforçando muito para tirar o time da Série C. Sabemos que não é fácil, mas estamos fazendo a nossa parte. Para mim, a situação é a seguinte, eu tinha 2 opções na minha vida. Eu poderia simplesmente renunciar, não aceitar assumir, ir para minha casa e dizer que o problema era meu, ou partir para o desafio. As pessoas sabem da minha relação com Vitória. A minha relação com Vitória vem da arquibancada. Eu nunca tive nem pai, nem parente conselheiro, nem presidente. Se alguém saiu da arquibancada para estar hoje presidente do Vitória, fui eu. Então, a minha relação é de amor e de paixão pelo Vitória. Eu não iria dormir com minha consciência tranquila se eu tivesse renunciado, se tivesse dito que o problema não é meu, não, vou ficar com medo porque vai cair para a Série C. Então, eu não pensei 2 vezes, mesmo contra a minha família, mesmo contra meus amigos, eu estou fazendo a minha parte e irei ficar os 30 dias. Se tiver de cair para a Série C, vai ser na luta, vai ser na briga. Mas vamos lutar para não cair, eu acredito, mesmo contra todos os prognósticos, mesmo contra todos os dados, eu acredito que dá para a gente salvar sim. Presidente, quem vai te fazer uma pergunta agora é Fábio Passos, nosso jornalista e produtor, que também participa aqui da bancada. Boa tarde, presidente. Eu queria saber, o vice-presidente Luiz Henrique Viana, ele alegou motivos pessoais para se afastar, pedir licença aí durante 30 dias. E logo nessa reta final agora, eu queria saber se o senhor tem essa informação, se o senhor pode também revelá-la, porque ele alegou motivos pessoais, o real motivo dele pedir afastamento, e se o senhor pretende continuar caso o Vitória seja rebaixado ou caso não seja rebaixado, e também se existe expectativa sobre a investigação em relação a Paulo Carneiro e se ele pode voltar ou não, enfim. Bom, primeiro que Luiz Henrique pediu afastamento por motivos pessoais para tratamento de saúde. Foi o que chegou para o Conselho Deliberativo, um afastamento de 30 dias, certo? No vencimento do afastamento dos 30 dias, evidentemente, que é uma decisão de fórum íntimo, ele voltar para o clube. Caso ele não vote com os 30 dias, o clube não pode ficar sem presidente, o Conselho Deliberativo continuará ocupando. Com relação ao ex-presidente afastado, existe uma investigação em curso. O relatório dessa investigação iria ser divulgado na última reunião do Conselho, que foi quinta-feira. Não pôde ser divulgado porque ele próprio entrou com a petição pedindo para ouvir 8 testemunhas e a comissão achou por bem deferir a oitiva dessas 8 testemunhas para que no futuro, se você negasse, ele alegasse que estava sendo com problema na defesa dele. Então, em função disso,
o relatório, o trabalho da comissão teve que ser prorrogado por 60 dias. Nesses 60 dias vai ouvir as 8 testemunhas que ele arrolou, vai dar o prazo para ele fazer as alegações finais. Quando concluir o processo, a comissão processante vai proferir um relatório que levará esse relatório ao plenário do Conselho Deliberativo, que é soberano, certo? E o plenário do Conselho Deliberativo vai deliberar pelo relatório. O relatório pode vir dizendo que nessa investigação não se encontrou nada de irregularidade, o relatório pode vir dizendo que se encontrou, o relatório pode sugerir uma punição branda, uma punição de mais dias, pode sugerir até a exclusão dos quadros do clube, e se for o caso de punição branda, será aplicada, se for mais tempo, será feito, se for o caso de exclusão, aí nós precisamos marcar um AGE, e essa AGE só os sócios que podem votar, os sócios vão votar se sim ou não. Caso aconteça isso, nós aí faremos a eleição para a eleição do novo presidente do Clube do Vitória. Então, o presidente do Conselho Deliberativo que vos fala está interinamente como presidente do clube em função do estatuto do clube. Perfeito, presidente. William aqui mais uma vez. E voltando ao assunto de Paulo Carneiro e a entrevista dele, ele comentou também sobre uma dívida de 180 milhões de reais do Vitória nesse momento e diz que teme pela paralisação das atividades do clube. Queria que você comentasse se você acredita que há um risco, sim, de descontinuidade com um possível rebaixamento e a quem você acredita essa culpa pelos 180 milhões de passivo do Vitória. Na verdade, primeiro, o final da pergunta, os 180 milhões não é um passivo dessa gestão só. Aí eu seria leviano se eu fizesse essa afirmação. Os 180 milhões vem de 3 ou 4 gestões que acumularam ao longo do tempo e também tem dívidas da atual gestão. Quanto à paralisaria do clube, eu não acredito, até porque quando você governa só, realmente você tem essa ação. Quando você governa com diversos outros conselheiros, você tem a condição de todos ajudarem, como está acontecendo agora. A situação financeira do clube ela é periclitante, deve ser a pior da história do clube, certo? Todos nós sabemos disso, certo? Inclusive, no período que eu estou presidente do clube, eu abri mão do meu salário, eu não vou receber um centavo como presidente do Vitória. O Vitória está precisando agora de quem dê, não de quem tire dinheiro para o Vitória. Qualquer centavo está fazendo falta no fechamento das contas do Vitória. Por isso que a gente precisa, nesse momento, da torcida do Esporte Clube Vitória, não só que venha aos jogos, mas que volte a se associar. Nós chegamos a ter 14 mil sócios, hoje estamos reduzidos a menos de 4 mil sócios pagantes. Isso é muito ruim, a gente não consegue sair dessa situação sem o apoio da torcida. Então, nós queremos fazer um pacto com a torcida, não só para a permanência na Série B, mas para reerguer o Esporte Clube Vitória, independente de quem aqui esteja na presidência do clube. Gente, você acha que as vaidades pessoais atrapalham o andamento do clube? Hoje a gente pode afirmar, na verdade, que há alguns mandatos, né, a gente vê crises políticas de grupos distintos, interesses pessoais falando mais alto do que o do clube. O seu discurso aqui, inclusive, até agora, tem sido contrário a tudo isso, né? Mostrando uma união, uma força-tarefa para livrar o Vitória do rebaixamento. Mas a gente sabe que por trás isso já aconteceu muito no Vitória, né? Isso depende da condução. Se você conhece bem o Vitória, você cobriu o Vitória. Se você fizer um relato aí, deixa até o seu testemunho, até a gestão de Alex Portela, nunca existiu isso. Até a gestão de Alex Portela, existia a união de todas as correntes do Esporte Clube Vitória. A partir daí, a gente teve, sim, essa segmentação, essa corrente política, mas isso depende muito da condução de quem está na presidência, entendeu? Hoje, o Vitória é um grande clube e que precisa ser transparente nas suas ações, nas suas decisões, precisa ter a participação do sócio, precisa ter a participação do próprio conselho. Então, a condução de quem está na frente tem 50% de responsabilidade sobre essa questão política. A questão política vem geralmente contra as ações que estão sendo feitas, por exemplo, sem transparência. Mas é evidente que existe, sim, é um clube centenário, fundado no Corredor da Vitória, com famílias tradicionais, que depois se popularizou, mas evidentemente que no Vitória, como em todos os outros clubes, você tem, sim, a vaidade atrapalha em todos, não é só no Vitória.
Gente, o departamento de futebol do Vitória, que se chamava Paulo Carneiro, não funcionou, né? A margem de erro das contratações é imensa. A qualidade técnica do elenco aquém do que a gente imaginava e conseguiu ainda superar um pensamento negativo de formação de time, né? Tanto que a gente viu no decorrer do campeonato o Vitória não conseguir fazer uma pontuação mínima no primeiro turno, chegar a 16 pontos, número de vitórias pífio, algo para manchar a história do clube, né? Por que se deu tudo isso? Pela centralização do poder. Eu acabei de falar para você. Ele era o presidente da SA, ele era o presidente do Esporte Clube Vitória, ele era o diretor de futebol. Você não tinha um único diretor estatutário do clube. E ninguém podia intervir, presidente? Ele não aceitava? Ficou esses 2 anos e meio sem um único no diretor do clube. Então, a centralização fez com que houvesse o isolamento dele. Ele pediu para ficar isolado de todo mundo. Então, não dá para entender como é que você é presidente do clube e você não tem um único diretor estatutário. Eu estou no 2º dia de mandato, já nomeei os 6 diretores estatutários, até porque você tem que dividir as ações, você tem que descentralizar, você tem que delegar. É humanamente possível você sozinho estar cuidando do patrimônio, estar cuidando da base, estar cuidando do marketing, não dá. Então eu acho que aí é uma receita do que não pode dar certo. Presidente, você acha que por trás disso, essa centralização, é uma questão do egocentrismo ou tinha algo para se beneficiar por trás disso? Eu não tenho como mensurar, não tenho como falar, entendeu? Eu estou no meu 2º dia, eu posso falar por mim. Eu sei que o meu espírito aqui é um espírito de ajudar o clube que eu amo, que eu adoro, que eu sempre fiz. Então, eu estou imbuído desse propósito, trouxe o conselho para dentro do clube, distribuímos competências, abrimos o clube para a imprensa novamente depois de 1 ano e 6 meses, baixamos o preço dos ingressos. O que é que eu quero? A torcida aqui dentro, a imprensa aqui dentro. Quanto mais cristalino, quanto mais transparente que o clube seja, é melhor para todos. A torcida tem mais orgulho, as coisas acontecem melhor. Eu acredito muito, Juliana, em energia. Eu sou uma pessoa que acredito muito em energia. E eu posso garantir para você que a energia no Vitória hoje é muito positiva. Eu não estou dizendo que isso só ganha jogo, mas isso é o princípio. A bola, ela não entra por acaso. Então, o que é que a gente está primando aqui? Tentar regularizar os salários. Estão fazendo um esforço monstruoso para colocar os salários em dia, que é o primeiro item. Melhorar o ambiente do clube, é o que a gente está fazendo, certo? E, evidentemente, buscar uma energia melhor. E quem está cobrindo o clube, a imprensa esteve aqui hoje, vai estar aqui todos os dias, até porque está aberto, está vendo que o ambiente do clube hoje é um ambiente bem diferente do que a gente tinha aqui no passado. Presidente, mais uma dessa vez, só para encerrar esse assunto, Paulo Carneiro, pelo menos da minha parte, queria saber de você, novamente com base na entrevista que ele deu ao GE, porque ele te coloca nessa entrevista como um dos responsáveis pelo fiasco, né, da venda de Pedrinho ao Atlético Paranaense. Eu queria saber justamente qual o seu envolvimento nesse caso e que você explicasse para o torcedor do Vitória por que aconteceu toda essa confusão, por que ficou tão mal entendida essa negociação com o Atlético Paranaense. Meu envolvimento zero, até porque o Conselho Deliberativo não se envolve em negociação, nem venda, nem compra, nem contratação de jogador. Eu nem soube do assunto, a gente só veio saber do assunto depois que ele saiu do clube. Então, o envolvimento meu ou de qualquer outro conselheiro, zero. As coisas do Vitória eram tratadas por ele. Então, eu que nunca entendi, certo? Se a gente estivesse falando aqui de uma pessoa neófita no futebol, você poderia até dar desculpa. Eu não entendi como uma pessoa com tanto tempo que tem no futebol, você fazer uma negociação onde você libera o jogador tinha contrato até 2025, o jogador ficou sem contrato por única e exclusiva responsabilidade do Vitória, ficou no mercado, qualquer clube podia ter pego o Pedrinho aí, certo? Sem nenhuma garantia. Porque para você fazer isso, mesmo que você não receba o dinheiro, porque o certo é você receber a primeira parcela, você teria que ter um contrato assinado. O contrato é o título executivo para você executar no futuro. De posse do contrato, que é um título executivo, que está lá dizendo as premissas, dizendo as cláusulas, dizendo a data do pagamento, dizendo quanto é, você poderia simplesmente liberar. O que o Vitória fez? Liberou o Pedrinho apenas com uma proposta, certo? E aconteceu o que está acontecendo nesse exato momento, certo? O Vitória quase que perde o jogador. Se não fosse a interferência de vários conselheiros
para tentar resolver. Graças a Deus se resolveu, se levou para o conselho, se aprovou a negociação. O presidente Luiz Henrique, na última reunião, mandou um relatório que recebeu 1,5 milhão, que fez pagamento de folhas e outras tantas. E o Vitória já pagou o Pablo Siles, que não era do Vitória, e está na expectativa de receber o restante do dinheiro para saldar parte das suas dívidas com salário. A gente está conversando hoje com Fábio Mota, presidente em exercício do Esporte Clube Vitória e secretário de Turismo da Prefeitura de Salvador. Presidente, para a gente ir encerrando, que eu sei que o seu tempo também está corrido, você já teve esse sonho de um dia ser presidente do Esporte Clube Vitória? Sempre tive, nunca escondi de ninguém, mas não nessas condições. Você ser presidente de um clube na Série C do Campeonato Brasileiro, sem um centavo no cofre e vivendo essa situação, nunca pensei. Mas nem por isso deixarei de cumprir minha missão nesses 30 dias como presidente e irei até o fim. Independente de estar na B ou na C, eu aqui estarei. Está falando de 30 dias, né? Mas tem uma perspectiva aí de um futuro, principalmente, caso o Vitória seja rebaixado, que a gente torce muito para que haja um milagre e isso seja revertido, apesar da probabilidade muito mínima, né? Hoje, quase 80% do risco do Vitória cair, 20% de permanecer, mas no futebol a gente já viu reviravoltas acontecerem. Inclusive, eu fiz uma promessa no estúdio da TV, que eu estou sendo cobrada dia e noite pela torcida do Vitória, que se o Vitória não cair, eu vou apresentar o programa com a camisa rubro-negra e eu quero te ver lá ao vivo, viu, presidente? Então, Com assim, certeza. Independentemente de todas as críticas que acontecem e que a gente fala de gestões e grupos envolvidos, a gente quer o melhor para o futebol baiano. E o melhor é ver o Vitória na segunda divisão. A gente transmite aqui todos os sábados a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu comento nas transmissões e sei o quanto é um campeonato difícil. O Vitória não cabe ali. O Vitória cabe no patamar maior do nosso futebol pela torcida apaixonada que tem. E é para essa torcida que eu queria que você deixasse um recado agora. Um recado que a gente precisa muito da torcida, é o nosso maior patrimônio. Nós estamos reduzindo o preço dos ingressos. Terça-feira é a nossa primeira partida das 3 decisivas dentro de casa. E a torcida precisa entrar nessa corrente, comparecer no Barradão e nos ajudar a sair dessa situação. Acredito que se o Vitória vencer a Ponte Preta sábado, terça-feira, é casa cheia. Inclusive, esse jogo teve horário modificado, né, Fábio? Nós pedimos a mudança do horário das 19 para as 14 horas, para 16 horas, porque é um feriado nacional. E pensando na torcida, a gente acha que 16 horas é um bom horário. E em seguida, baixamos os preços dos ingressos. É evidente que a gente quer ganhar da Ponte Preta e a gente está torcendo muito para ganhar para a Ponte Preta. Mas a Ponte Preta não é o nosso único jogo decisivo. Nós precisamos ganhar 4 de 7, independente de quais são esses 4. Se vem a Ponte Preta, ótimo, mas se não vier a Ponte Preta, que venha outras 4. Pronto, vamos ficar aqui na corrente positiva. Conversamos com o presidente em exercício do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota. Presidente, todo sucesso para vocês e que a gente veja o Vitória bem, livre de tanta confusão e que o torcedor tenha paz. Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês. Uma boa noite.